Paz, Senhor, queridos, amém? Para mim é um prazer estar com vocês aqui hoje. Tu está sempre com a gente, né? Mas aqui na frente. Algumas pessoas receberam até um convite direto meu para estar aqui hoje. São pessoas especiais, irmãos leais e fiéis, que há muito tempo eu não via. São pessoas cheias do fogo de Deus. Você tem que estar hoje. Eu preciso desse fogo comigo. Eu preciso dessa intercessão. Nós tivemos aqui no período de carnaval uma imersão. Foi um período que infelizmente não pude estar, mas eu acompanhei pelas redes sociais e tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje. Como se fosse uma continuidade. Opa, obrigado aí, Sidão. Se você quiser anotar, nós temos um tema aí para essa ministração de hoje: orfandade, paternidade perdida e o amor original. Tem uma música que ela fala sobre o órfão que foi adotado. Baseada num texto bíblico, ela diz que o pai me adotou, teu amor me encontrou, eu era órfão, hoje sou filho. Ela fala de tudo que a gente já está falando hoje. O pai me adotou, teu amor me encontrou, eu era órfão e hoje sou filho. Há exatos 30 dias atrás, a pastora Angélica me convidou para estar ministrando hoje. E eu comentei com ela que 30 dias antes, ou seja, 2 meses atrás, Deus já tinha ministrado ao meu coração essa palavra. E eu não sabia que na imersão o tema ia ser esse. E Deus continuou falando no meu coração fortemente sobre essa palavra, sobre orfandade, sobre paternidade perdida, sobre o significado real do amor original do primeiro amor. O que seria isso? E eu cheguei a comentar com ela mais ou menos a espinha dorsal do que Deus estava me dando, e teve um dia que eu sonhei a noite inteira com a ministração. E aqueles sonhos que a gente tem, que às vezes a gente acorda e ainda está no sonho. Eu acordei me arrumando para ir para o trabalho, eu ainda estava vivendo a ministração. E Deus continuou falando comigo fortemente. E os flashes que eu peguei do imersão, eu falei assim: Deus, tem um mover forte aí. E talvez nessa noite, querido, eu possa estar tocando em feridas na tua vida. Talvez, pastora Angélica, nessa noite a gente toca em feridas da igreja. Mas isso só vai acontecer porque as feridas foram tocadas na minha vida primeiro. Que como a palavra de Deus é espada de 2 gumes, né? Antes dela cortar, ela já esquartejou do lado de cá. A palavra de Deus, no texto de João, capítulo 14, versículo 18. Pediu o pessoal que vai colocando os textos aí para facilitar para o pessoal. Ela diz o seguinte: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Jesus está falando isso. Quando ele estava para ser assunto aos céus, voltar para o céu, ele falou assim: olha, eu não vou deixar vocês órfãos não, eu vou voltar. Mas, como eu falei para vocês, hoje, essa palavra, ela toca em mim primeiro, ela pode tocar em você, ela pode tocar na comunidade evangélica de Cabo Frio, como um todo, que é como se fosse uma questão de um multiverso da Marvel, né? O pessoal está muito em moda isso aí, o pessoal que curte aí super-heróis, né? Multiverso, que é isso, Marcelo? É porque essa mesma palavra, ela tem uma ação espiritual, ela tem uma ação sobre a minha vida pessoalmente, e ela tem uma ação na vida da igreja local. Porque às vezes a gente fala muito sobre paternidade, mas não fala do órfão. E muitas vezes
nós somos órfãos dentro da igreja. E aí, quando nós somos órfãos, nos sentimos órfãos, ou somos feitos órfãos, pode se abrir uma ferida tão grande que ela não fecha, porque muitas vezes não tem um pai para passar o remédio. E eu queria começar, claro, falando da minha ferida particular para vocês, porque eu sou um caso do que se chama de órfão de pai vivo. Talvez você que está me ouvindo nesse salão ou na sua casa se enquadre nesse quadro, órfão de pai vivo. Ah, então você, Marcelo, aqueles casos de mãe solteira? Não, pelo contrário. Meus pais se casaram bonitinho. Também minha mãe, caçula de uma família de nordestinos que veio para o Rio de Janeiro. Ou seja, tinha que casar bonitinho mesmo. O padre que batizou a minha mãe na igreja católica foi o mesmo que casou ela. E foi o mesmo que me batizou também depois. Tudo com meus avós orquestrando. Tem que ser assim, porque é assim. Mas 2 anos depois se separaram. E se eu trouxesse fotos para vocês de todos os meus aniversários, desde 1 ano de idade, você vai ver que eu estou sempre com um homem me segurando no colo, mas nunca é o meu pai. Nunca era o meu pai que estava nas fotos do meu aniversário. Às vezes era um tio, era um namorado da minha mãe, mas nunca era o meu pai. Ele se casou de novo, teve outras 2 filhas, e continuou vivendo a vida dele e eu a minha. E eu, como criança, eu queria ter contato com meu pai e forçava uma barra para ter esse contato às vezes. Mas não dava muito certo. E aí, com 29 anos de idade, eu fui à casa do meu pai. Eu fui atrás dele. Tentar alguma coisa. E eu falei assim, poxa pai, vai dar tempo de a gente ter um relacionamento. Quando você for jogar um futebol, eu vou com o senhor para a gente jogar junto, lá, você vai para os seus amigos. Ele, eu? Alô? Eu apresentar você para os meus amigos? Você vai me matar de vergonha. Como que eu vou falar que o meu filho é evangélico? Só falta você me causar o pior dos desgostos. Só falta você dizer que vai ser pastor. O pior dos desgostos para o meu pai seria eu me tornar pastor. Eu falei, tá bom. Naquele dia eu falei para ele, pai, eu queria te pedir perdão, porque todos esses anos que eu não tive você perto de mim, eu tive um desgosto tão grande, um buraco dentro de mim, mas quem sentia isso era eu. Então eu te peço perdão por isso. Ele falou assim, tá bom. Quando eu tinha 40 anos, já preparando minha mudança para cá, as minhas irmãs me encontraram na internet, pelo Orkut, olha, coisa de velho, né? Lembra disso, Orkut? Me encontraram e resolveram promover um encontro. E eu fui, no dia dos pais, conversei com ele, uma conversa meio fria, mas conversamos. E depois elas fizeram outro encontro no aniversário dele. E foi a última vez que eu o vi. E eu pude levar meus filhos para conhecer o avô. E ele conheceu o avô. E eu peguei o livro que eu tinha lançado em 2011 e presenteei ele. E ele falou assim, hoje eu estou recebendo o livro do meu filho, pastor da Igreja Batista. Você acha que ele errou tudo, né? Mas mudou o discurso. E eu fiquei feliz ali naquela hora. Mas depois o tempo passou e continuou a mesma. Ele fazendo aniversário, eu mandava mensagem para ele, ele não respondia. E talvez você me ouvindo aqui agora, você pode estar passando pela mesma coisa, já tenha passado, mas tenha deixado isso para lá, e a ferida ficou. Mas vou falar uma coisa para vocês aqui, queridos. Eu costumo usar o exemplo de um cão muito peludo. Se você tem um cachorro muito peludo, se ele se machucar, você não vai ver a ferida, porque o pelo está cobrindo. E às vezes nós fazemos isso. A ferida está dentro da gente e está coberta com o pelo tempo.
O tempo passa e cobre a ferida, mas ela está lá ainda aberta. E ela precisa receber remédio. Ela precisa de cura, ela precisa ser fechada. Então, diante de vocês que estão nesse salão, diante de vocês que estão em casa, diante da rede mundial de computadores, eu quero declarar: Edson Neves de Oliveira, eu sou Marcelo Neves de Oliveira, teu filho, tenho o teu DNA, tenho o teu nome completo. Eu declaro diante dessas pessoas, diante da rede mundial de computadores, que eu te perdoo pela tua ausência e te peço perdão pelo sentimento ruim que eu tinha sobre isso esse tempo todo. E eu declaro, diante de Deus, diante dessa audiência aqui, que a minha porta está aberta para você vir brincar com teus netos, sentar à mesa, assistir o jogo do Flamengo. Você pode beber até a tua cerveja na minha casa, que eu não ligo, mas eu quero ter comunhão contigo. Ah, Marcela, você só está querendo me emocionar. Será, querido? Palavra de Deus, em Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, diz o seguinte: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Já aconteceu o grande e terrível dia do Senhor? Ainda não. Ele fará com que os corações dos pais se voltem aos seus filhos, e o dos filhos aos seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Deus está falando que é uma palavra profética, que nos últimos dias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, Ele vai enviar o profeta, que vai pregar a palavra, e vai restituir. Quando a palavra entrar, ela vai trazer de volta o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais. Reconciliação. Esse ato que eu fiz, profético, é pautado nessa palavra, que eu creio que antes do terrível dia do Senhor isso vai acontecer. Creio que vai acontecer na minha vida, e creio que vai acontecer na tua vida também. Creio que vai acontecer na vida desta igreja. Porque hoje, querido, nós estamos falando de órfãos e de pais que perderam a paternidade perdida. E por causa dessa minha história, eu acabei tendo a falta de referência do que é ser pai. E eu tinha o desejo de ser pai, mas tinha medo de ser pai, pela falta de referência. Eu tinha a referência da ausência, mas eu não tinha a referência da presença, mesmo que negativa, mas eu queria ter a referência. E como eu não tinha, eu tinha um medo natural, eu tinha um desejo muito grande de ser pai, mas eu tinha um medo natural pela falta de referência. E um belo dia, a Flávia falou assim: vamos ter um bebê. E é claro que eu me alegrei na hora, mas me enchi de temor, de tremor. Falei assim: meu Deus, ser pai, que coisa louca. Muito pesado isso. E eu fiquei alegre, eu vou realizar meu sonho. Mas como que eu vou realizar esse sonho? Como é que vai ser isso? Gálatas 4, de 4 a 7, ele diz o seguinte: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Assim, você não é mais escravo, mas filho. E por ser filho,
Deus também tornou herdeiro. Então, queridos, em primeiro lugar, eu tive que entender a profundidade dessa palavra. Que eu tinha referência de pai. Eu tinha uma referência de pai. Deus, Ele me adotou. E se Ele me adotou, estava lá na certidão, agora você é filho de Deus, cara. Então eu tinha a referência do cara que é o melhor pai que existe. Deus, cara. Eu passei a ter uma referência. Eu passei a entender melhor isso. Só que aí o tempo foi passando. E a barriga da Flávia foi crescendo. E é interessante que eu costumo pensar que, e acredito que não esteja errado, que o amor de mãe é o que mais se aproxima do amor de Deus, mesmo que de longe. Que a mãe, ela sente a criança se desenvolver no seu ventre. O pai não. O pai bota a mão na barriga e às vezes sente ali a criança mexer, um chute. Qual o pai que não fica todo bobo, né? Mas a mãe está sentindo tudo, 100%. Apesar dela não ver o rosto da criança, mas ela está sentindo ela dentro dela. O pai não. O pai não está sentindo. Ele vive de momentos, de lampejos. De quando a criança mexe, ele tem que correr para botar a mão e sentir o chute. E se não for muito rápido, ele perde o momento. Quantas vezes isso aconteceu, eu correndo para botar a mão na barriga e já tinha passado. Eu fiquei lá, chuta de novo, pelo amor de Deus. E nada. E quando eu pegava esse momento, que alegria. Mas eu não sentia o que a Flávia sentia, era impossível. Realmente, o amor de mãe, mesmo que de muito longe, é o que mais se aproxima do amor de Deus. Um pai não nutre esse tipo de amor, é diferente. Pai ama o filho, claro. Desde que a Flávia falou que estava grávida, eu já comecei a amar a Rebeca, desde aquele momento. Mas era diferente, porque eu não sentia ela. Eu não via ela. Então o sentimento que eu tinha era diferente que a Flávia tinha. Isso é natural. Chegou o dia em que finalmente a Rebeca nasceu, depois de um trabalho de parto complicado, difícil, que eu não pude estar presente. Aí a Flávia passou pelo corredor, e eu falei, tá tudo bem, cadê a criança? Aí os enfermeiros falaram assim, pai, corre lá para o berçário que ela já está lá. E eu cheguei no berçário. Não pude entrar, a enfermeira trouxe a Rebeca no colo para eu ver, pelo vidro. E antigamente, né, as crianças nasciam, demorava a abrir o olho. Hoje não. A criança nasce quase falando, meu Deus do céu. A criança com 1 ano já sabe mexer no tablet, no celular. O que é isso, meu pai? E quando eu olhei para o rosto da Rebeca, aquele olhão aberto, me olhando, eu falei assim, meu Deus. Eu fui inundado de um sentimento que até então eu não conhecia. Esse sentimento, eu quero usar um texto bíblico com vocês agora para trazer um entendimento do que eu quero passar para vocês. A igreja de Éfeso é uma igreja interessante que ela é citada várias vezes no Novo Testamento. Ela é referenciada várias vezes. Não bastasse isso, Paulo escreveu exclusivamente para ela uma carta. Não bastasse isso, no livro de Apocalipse, quando tem as cartas às 7 igrejas, tem uma para Éfeso. E eu queria ler esse texto com vocês de Apocalipse. Apocalipse 2, de 1 a 7. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro.
Conheça as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs às provas os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não têm desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrepende-se e pratique as obras que praticava no início. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia a prática dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Aleluia. Texto longo, mas um texto profético que aponta para o que há de vir. O livro de Apocalipse aponta o que há de vir, como o texto que nós lemos no início, o profeta Malaquias, que aponta o que há de vir. E o que há de vir tem a ver com o fim da orfandade, tem a ver com paternidade restaurada, e tem a ver com descobrir o real sentido do que é o primeiro amor. Aqui ele fala: você perdeu o seu primeiro amor. Eu já vi muita gente falando assim: olha, o primeiro amor é quando a gente se converte, quando a gente, olha, a gente converteu, conheceu Jesus, então a gente está apaixonado por Jesus, a gente faz a obra de Deus com afinco, e depois a gente vai perdendo isso. Mas o texto de 1 João 4,19, ele contraria um pouco isso. Ele diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, qual é o primeiro amor? É o amor que eu senti quando eu me converti? Ou é o amor quando Deus me viu nascer para Ele e Ele olhou para mim? Quando a enfermeira trouxe a Rebeca e eu olhei para os olhos dela, eu me apaixonei à primeira vista. Finalmente, eu estava amando aquela criança com todas as letras, porque eu estava vendo, e depois eu pude pegá-la. Às vezes nos sentimos órfãos, porque ninguém olhou para a gente e nos amou à primeira vista. E o texto fala: volta o primeiro amor. E o outro texto diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E muitas vezes que a gente está dentro da nossa família e tem feridas abertas por causa de orfandade, e elas não são cicatrizadas porque a gente não encontra quem se apaixone por nós e nos pegue como filhos. Eu acho uma bênção quando uma mulher que é mãe solteira encontra um homem de verdade que abraça ela e o filho. Conheço casos até de homens que quiseram colocar o nome dele na criança. Eu acho isso uma bênção. Eu louvo a Deus por esses homens de verdade. E tem um ditado popular que diz que pai é o que cria, né? Nesse caso, esse pai que abraçou essa criança é pai mesmo. Ele, quando a criança está doente, ele vai lá dar um remédio, ele dá comida, ele leva para a escola, ensina os primeiros passos. É uma bênção. Mas o pai de verdade diante de Deus é aquele que fez a criança, é o biológico. E você acha que se um dia eu tivesse abandonado a Flávia e os meus filhos, e eu chegasse diante de Deus, ele não ia falar assim: cadê Rebeca e Gabriel? Eu ia falar: não, Deus, eles foram criados lá pelo outro que casou com ela. Você acha que Deus ia falar o quê? Não, tá bom, Marcelo, tá bom então. Não. Ele falou assim: não é assim não, criança. Foi você que recebeu como filho. Eu dei para você. Você os rejeitou. Pesado isso, né? Então, queridos, essa palavra
Às vezes ela é dura, porque ela volta para mim. Que eu tenho que entender a minha responsabilidade como pai dos meus filhos. Ela pode tocar em você, que você tem que entender a sua responsabilidade como pai. Não, Marcelo, mas eu me separei há muitos anos. Mas é você o pai. Mas também toca em você que é filho e se sente órfão, de pai natural, e tem a ferida aberta porque ela nunca foi cicatrizada, porque nunca apareceu um homem que te abraçasse e se apaixonasse por você à primeira vista, e tivesse o primeiro amor por você e te pegasse como filho. Mas às vezes você pode estar dentro dessa igreja local aqui e se sentir órfão. Você pode estar dentro dessa igreja aqui agora, me ouvindo, e você pode estar aqui agora, ou você pode estar na sua casa, cercado de gente, sentado aqui no banco da igreja, cercado de irmãos, se sentindo órfão, porque você só está cercado de gente, mas muitas vezes ninguém olhou para você com olhar de adoção. Aqui nós temos casais de pastores que estão dispostos a ser seus pais. Vamos fazer o seguinte, querido. Será que os pastores dão conta de tanta gente? Então, como a espada corta para cá primeiro, olha, eu estou aqui, tá? Eu não sou o melhor marido do mundo e também acho que não sou o melhor pai do mundo. Mas se você que é casado, se sente órfão dentro dessa igreja local aqui, pode colar comigo, tá? Eu não sei muito não, mas a gente aprende junto. E se você é jovem, se sente órfão dentro dessa igreja, porque os próprios jovens te tornaram órfão, cola aqui com o papai. Entendeu? Não sou o melhor pai do mundo, mas a gente joga uma bola junto de vez em quando, você vai me ganhar porque eu não consigo mais nada. Estou dando a cara aqui para bater. Estou me colocando aqui como tem que ser. Dentro da igreja não pode ter órfão. Não pode ter órfão. O ideal é que cada um aqui nessa noite se levante com um sentimento ruim de algo que precisa ser curado, precisa ser sarado. Eu preciso deixar de ser órfão, mas eu preciso ser pai. Eu preciso ser pai no sentido físico, quando eu não estou exercendo isso. Eu preciso ser pai no sentido espiritual e eclesiástico, quando eu não estou exercendo isso. Ou quando eu falo da boca para fora. Não, nós somos uma igreja unida. Somos? Alô? Isso só acontece na SEC da China. Na SEC de Cabo Frio nunca aconteceu isso. Estão entendendo, né? Então, queridos, é sério. Não se sinta órfão, não. Então, se você não está conseguindo falar com os pastores, tem eu aqui. Estamos para rolo, entendeu? Mas será que você na cadeia também está para rolo também? Está para jogo? Para assumir a condição de pai, de verdade? Não deixar casados órfãos, nem solteiros jovens órfãos? A palavra que lemos no início do profeta Malaquias é que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, o profeta vai ministrar a palavra, ela vai entrar no teu coração, e o coração do pai vai ser restaurado ao filho e do filho ao pai, porque se não acontecer, eu virei e ferirei a terra. Entendeu? Deus quer trazer cura, quer trazer bênção, quer trazer paz, quer trazer prosperidade, mas não acontece porque eu, Marcelo, não estou vestindo a camisa de pai. Então Deus vai vir e ferir a terra por minha causa. Simples assim. Deus vai ferir a SEC de Cabo Frio até que eu tome vergonha na cara e faça o que eu tenho que fazer e não da boca para fora. Nós somos cristãos muito pródigos em falar as coisas bonitas da boca para fora, mas na prática nós às vezes damos muito mole. Eu vou falar que essa palavra é dura, mas ela é dura
mais para mim do que para você, porque ela me machuca muito, muito. Ela me machuca quando eu vejo um jovem desgarrado, Marco. Ou quando eu vejo, Lilian, um casal que não está se enturmando, porque não tem outro casal que chega para abraçar, porque pensa assim, tem o pastor Gilson, é pastor Angélico, pastor Kleber, a pastora Marta. Não precisa ser eu, não. Já pensou eles com todo mundo? Como é que ia ser a questão da comunhão? Jesus. E é fisicamente, humanamente impossível. Veja o exemplo de Moisés no deserto, orientando todo o povo. Todo o povo. Mais de 3 milhões de pessoas saíram do Egito. Moisés sozinho atendendo todo mundo. Aí chegou Jetro, sogro dele, e falou, rapaz, tu está fazendo mal para você, para esse povo aí. Pega aí uns pais aí, homens de verdade, orienta eles, bota a unção por cima e fogo nas crianças. Unção de pai. O tempo foi passando. E a Flávia engravidou de novo. 5 anos depois nasceu o Gabriel. Diferente da primeira gravidez, essa eu pude entrar no parto, na sala do parto. É interessante que o Gabriel nasceu no mesmo dia da Flávia. Então o pessoal estava arrumando uma festa surpresa para ela. E eu ligando do hospital, o crédito acabando. Suspende tudo que eu estou no hospital. Eu estava no hospital. E na hora que o Gabriel nasceu, o parto estava um pouco difícil. Foi passando um pouco, a equipe médica força a mãe, e foi passando um pouco, o Gabriel nasceu, e eu não sabia se eu olhava para ela ou se eu olhava para ele, que o Gabriel nasceu e não chorou, estava um roxinho, e eu preocupado aqui e aqui. Eu falei assim, Jesus, como é que eu faço? A pediatra levou o Gabriel para o canto, e eu aqui olhando e nervoso, e aí, finalmente ele chorou, e viu um alívio. E aconteceu uma coisa que normalmente não acontece. Geralmente a enfermeira traz a criança e entrega para a mãe. Mas naquela vez a enfermeira trouxe o Gabriel para o meu colo. E eu entreguei ele para a Flávia. Muitas vezes que nós estamos esperando que o primeiro amor se manifeste. Daquela pessoa que olha e se apaixona a primeira vez para a gente. E tem muitas vezes que nós somos trazidos ao colo do Pai. E eu queria trazer para vocês um entendimento à luz de um outro texto, dessa passagem comparando com o nascimento do Gabriel. Deixa eu pegar meu ajudante aqui. Ó, Gisele, estou precisando voltar lá, viu? Já está dando ruim. Vamos ver aqui. João 4:23. No entanto, está chegada a hora, e de fato já chegou. É hoje, é agora, neste momento, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao... O que está escrito ali? Ao tio. Adorarão a Deus, adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. O texto podia falar assim, Deus procura verdadeiros adoradores, são estes os adoradores que Deus procura. Mas o texto fala que o Pai procura verdadeiros adoradores. São estes adoradores que o Pai procura. O Pai quer receber uma verdadeira adoração de filhos. Ele não quer receber uma verdadeira adoração de servos, de amigos. Ele quer receber a verdadeira adoração de filhos. É por isso que o texto fala que é o Pai quem procura.
Arthur, joga o jogo de luz para cá. Alguém reduz a luz ali, por favor. Eu quero fazer uma coisa aqui para vocês entenderem esse texto melhor. Joga aqui para mim. Oh, zigue-zague, peraí, joga cá. Se alguém reduz ali, por favor. Ajuda lá, Sidão, por favor. Opa, é nóis. Como que a gente vai entender isso melhor? Vamos pegar a figura do Marcelo na sala de parto, esperando o Gabriel. E vamos comparar com Deus esperando também. O pai, ele está na luz. A criança dentro do ventre da mãe está num ambiente quentinho, escurinho. O pai está do lado de fora, ele está na luz. Assim como Deus está na luz e nós, sem Deus, estamos nas trevas. É a mesma alusão. Isso não quer dizer que a criança está nas trevas, tá? Mas a criança está lá no escurinho, enquanto o pai está do lado de fora, aguardando o seu nascimento. Ele está procurando ver a criança, mas ele não enxerga ela, porque ela não nasceu. Enquanto Deus está na luz e nós vivemos nas trevas, Ele está esperando o nosso nascimento, porque Ele quer olhar no nosso rosto e sentir o primeiro amor, Ele quer se apaixonar. E aí, a luz agora, ela está procurando, e ela começa a passar. Me ajuda aí, gente, faz a luz passar aí. E a luz começa a passar e procurar a gente. E ela está passando por você e agora. Deus procurando enxergar essa criança que não nasceu ainda. Como o pai está querendo ver, mas ele não pode ver porque está dentro da barriga da mãe. Aí, de repente, fez-se a luz. Acende aí, Sidão. A criança nasceu. Quando seu filho natural nasce, é assim. Você não está vendo ele está no escuro, você não está vendo, você procura ver, mas não enxerga. Faz um ultrassom ali, pode ser até em 3D, mas não é ele. Você não está vendo. E aí, a criança vem para fora da barriga da mãe, vem para a luz. Assim como nós estamos, quando nós estamos nas trevas e viemos para a luz. E Deus que está na luz também nos enxerga, Ele nos vê. E Ele se apaixona por nós, Ele sente o primeiro amor. E é assim, quando eu vi a Rebeca a primeira vez, eu senti o primeiro amor. Mas às vezes, queridos, acontece alguma coisa no parto. E a gente não vê imediatamente, até que alguém traz para o teu colo. E eu peguei o Gabriel no colo, senti ele e coloquei no colo da mãe. Mas alguém trouxe ele para mim. Muitas vezes, querido, você pode estar, já nasceu, foi um parto difícil, mas precisa que o pediatra te pegue primeiro. Você precisa que o Espírito Santo te pegue primeiro. Você precisa que alguém fisicamente se declare pai e te pegue no colo e te traga e coloque nos colos do pai. Está aqui, Deus. Eu não sei o que está passando na sua mente, no seu coração essa noite. Eu não posso esquadrinhar você não.
mas eu quero fazer alusão a textos que nós citamos aqui. Deus quer, antes do grande e terrível dia do Senhor, restaurar corações de pais e filhos um ao outro. Mas para isso, o filho tem que nascer e o pai tem que reconhecer. O pai tem que amar, sentir o primeiro amor, pegar no colo e trazer e aconchegar. Quantos de nós, queridos, aqui neste salão ou em casa, muitas vezes nos sentimos órfãos, nos sentimos abandonados, fisicamente, dentro da nossa família, dentro da nossa casa e dentro da igreja local. Só que é chegada a hora, e a hora já chegou, em que o Pai vai procurar e vai encontrar os verdadeiros adoradores. O Pai vai encontrar os filhos. Eu não sei você, mas eu quero ser encontrado pelo Pai todo dia, pelo Pai. Mas eu quero um Pai que me abraça aqui também. E eu também quero ser pai. Eu quero abraçar também. Chega a ser hipocrisia pregarmos a palavra de Deus, falarmos que a nossa igreja é isso, é aquilo, e deixarmos órfãos dentro da igreja. É hipocrisia, é desleal, é desumano e é totalmente antibíblico. E ao chegarmos diante do trono da glória, no dia que os livros vão se abrir, a mesma palavra que vai ser dada para um pai natural que abandonou seus filhos, também vai ser dada para um pai espiritual que abandonou também. Marcelo, cadê o Eliseu? Cadê o Silvio? Ah, pai, tinha o pastor Kleber e o pastor Gilson. Tinha o seu Binho. Não, Marcelo. Era você. E aí, queridos, infelizmente eu posso ouvir aquela frase: não te conheço, se afasta de mim. Que simplesmente eu negligenciei o verdadeiro sentido do primeiro amor. Eu negligenciei um filho e tornei ele órfão e reneguei a minha paternidade. Tem uma música que a gente já cantou aqui um tempo atrás aí. Ela é a música da época que o pastor Kleber tinha cabelo. Olha, foi regravada recentemente, mais dinâmica assim, né? Mas ela fala, ó, quero voltar ao princípio de tudo. Encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, meus valores, eu quero reconstruir. Vou regressar o caminho, vou ver as primeiras obras. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor.